Cumprimentando a todos os presentes, senhores desembargadores, ilustres representantes do Ministério Público, Dr. Glaucio, representante da Associação dos Advogados Trabalhistas, da Associação dos Juízes do Trabalho no Paraná. Declaro aberta essa sessão do órgão, da sessão do Pleno e, posteriormente, do órgão especial. Solicitamos dos presentes que desliguem seus celulares ou os mantenham em modo silencioso. Esta sessão do Tribunal Pleno tem início com o ato de posse, na 9ª Região, do excelentíssimo Juiz do Trabalho substituto Cláudio Luiz Yuki Fusino, decorrente de processo de remoção com a 3ª Região da Justiça do Trabalho. Compõem a mesa de honra desta solenidade, além de Sua Excelência, presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargador Arnor Lima Neto, o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região, Glaucio Araújo de Oliveira, em nome de quem saudamos a presença dos demais membros do Ministério Público do Trabalho. Presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, a Matra 9, juiz Paulo da Cunha Boal, em nome de quem saudamos os excelentíssimos juízes da 9ª Região, o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, Marcelo Fodiato Licheski, neste ato representando também a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, em nome de quem saudamos os advogados presentes. Em nome de Sua Excelência, o presidente deste tribunal, desembargador Arnor Lima Neto, registramos a presença também das seguintes autoridades: a vice-presidente deste tribunal, desembargadora Marlene Terezinha Fuverck Sugimatsu, o corregedor da 9ª Região da Justiça do Trabalho, desembargador desta casa, o Birajara Carlos Mendes, os também desembargadores Rosali Michele Bacila Batista, Luiz Eduardo Gunter, Altino Pedroso dos Santos, Fátima Terezinha Louro Ledra Machado, Sueli Gil El Rafirri, Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, Nair Maria Lunardelli Ramos, Célio Horst Waldraff, Arion Mazurkevic, Benedito Xavier da Silva, Arquimedes Castro Campos Júnior, Edmilson Antônio de Lima, Neide Alves dos Santos, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, Francisco Roberto Hermel, Paulo Ricardo Pozzolo, Cássio Colombo Filho, Tereza Cristina Gosdal, Cláudia Cristina Pereira, Aramis de Souza Silveira, Ney Fernando Oliveira Malhadas, Adilson Luiz Funès e Sérgio Guimarães Sampaio. Agradecemos, do mesmo modo, a presença dos servidores desta casa, familiares e amigos do Empossando. Sejam todos bem-vindos. Filho do senhor Martino Marmoro Fusino e de dona Maria Azaco Fusino, Cláudio Luiz Yuki Fusino nasceu em Tamboara, estado do Paraná. Ingressou no serviço público no cargo de técnico judiciário, para o qual foi aprovado em concurso público realizado por este tribunal. Entrou em exercício em agosto de 1994, na 14ª Vara do Trabalho desta capital, na qual viria a exercer os cargos de assistente, de diretor de secretaria e de gabinete da então titular daquela unidade judiciária, juíza Ana Carolina Zaina, hoje desembargadora. Em fevereiro de 2000, graduou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e, no ano seguinte, passou a integrar a equipe do gabinete do desembargador Sérgio Murilo Rodrigues Lemos. Em 2004, concluiu o curso preparatório da Escola da Magistratura Federal do Paraná e, no ano seguinte, foi aprovado em novo concurso, passando a exercer o cargo de
analista judiciário desta Corte. Pós-graduou-se em Direito Público pela Unibrasil em 2009 e, convidado pelo desembargador Luiz Eduardo Gunter, passou a assessorá-lo a partir de junho de 2012. Em 14 de agosto de 2013, mediante novo concurso público de provas e títulos realizado pela Terceira Região da Justiça do Trabalho, com jurisdição no Estado de Minas Gerais, ingressou na magistratura. O órgão especial do Tribunal Mineiro autorizou sua remoção a esta 9ª região, referendada que foi pelo órgão especial deste regional mediante a Resolução Administrativa 45 de 2016. O juiz Cláudio Fusino faz-se acompanhar nesta solenidade de sua mãe Maria, a esposa Miriam, os irmãos Carlos e César, irmãs Márcia e Mara, seus sogros, cunhados e sobrinhos. Conduzirá este ato o excelentíssimo presidente do Tribunal, desembargador Arnor Lima Neto, de quem novamente anunciamos a palavra. Mais uma vez, cumprimentando a todos os presentes, o excelentíssimo juiz Cláudio Luiz Yuki Fusino, eu o convido a prestar o compromisso legal e, em seguida, assinar no livro próprio seu termo de posse e exercício. Prometo cumprir bem e fielmente os deveres do cargo de Juiz do Trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis da República. Atendidas as formalidades legais, declaro-o empossado no cargo de juiz do trabalho substituto da 9ª Região da Justiça do Trabalho. Convido a senhora Miriam, esposa do empossado, para que faça a entrega da toga ao excelentíssimo juiz Cláudio Luiz Yuki Fusino. Concedo a palavra à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, na pessoa do presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, Dr. Marcelo Foggiato Licheski. Ilustre presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, desembargador Arnor Lima Neto, na pessoa de quem saúdo as demais autoridades, desembargadores, magistrados, advogados, caro juiz empossando, Dr. Cláudio Luiz Yuki Fusino, familiares, senhoras e senhores. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, agradeço a oportunidade de proferir essa saudação. Hoje, doutor, Vossa Excelência reinicia sua missão como magistrado, agora mais perto de seus familiares, os quais certamente te concederam um fraternal suporte quando de seus estudos, que indubitavelmente foram árduos e complexos. Temos a certeza que dará continuidade à carreira iniciada no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, como magistrado.
resguardando os princípios constitucionais, bem como o respeito pela dignidade do semelhante, repelindo toda a desigualdade social, lutando juntamente com os servidores desta Casa e os advogados na defesa e proteção dos direitos fundamentais do indivíduo e na realização da justiça social, aproveitando a posição de destaque que um juiz do trabalho tem na sociedade para promover a paz entre o capital e o trabalho. Que Deus o abençoe. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Paraná, Dr. Glaucio Araújo de Oliveira. Excelentíssimo presidente, doutor Arnor Lima Neto, mais integrantes da mesa, doutor Paulo, doutor Marcelo Chesky, demais desembargadores, magistrados presentes, advogados, familiares, servidores. Parabenizo o magistrado Cláudio Luiz Yuki Fusino, retornando à sua terra, à sua casa. Eu também fui servidor do Egrégio TRT da 9ª Região, exemplo de tribunal, os seus integrantes são constantemente mencionados pelos demais tribunais, inclusive pelos membros do Ministério Público do Trabalho, que atuam nos demais tribunais e tem esse tribunal como referência. Então, tenha certeza que o senhor está compondo um tribunal que é referência nacional. Desejo sucesso na carreira aqui no Paraná, conte com a parceria, com a atuação constante do Ministério Público, nas ações em que ele atua constantemente, ações coletivas, né? Nossa ferramenta principal é a ação civil pública, e também com o órgão agente, quando há necessidade da emissão de algum parecer, envolvendo incapazes, né, silvícolas, enfim, onde haja atuação, a intervenção obrigatória do Ministério Público. Parabenizo os familiares também e queria compartilhar essa importante e emocionante passagem de sua vida e parabenizá-lo mais uma vez. Concedo a palavra à Associação dos Magistrados do Trabalho no Paraná, a pessoa do seu presidente, doutor juiz Paulo da Cunha Boal. Boa tarde a todos, componentes na mesa, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, toda a plateia que aqui se encontra, que, aliás, retrata o carinho que esse tribunal dedica ao juiz Cláudio Luiz Fusino. Uma plateia cheia, dificilmente encontramos tanto público em eventos desta natureza. Eu acho que isso reflete o carinho que todos temos pela vossa pessoa, o que deve ser motivo de forte emoção, inclusive hoje, nesse momento. Em nome da Matra, lhe dou as boas-vindas, desejando a você e a toda a sua família toda a bem-aventurança que se imaginou com essa transferência de Minas Gerais para o Paraná. Tenho a certeza que você vai saber honrar o trabalho e dedicação que são a história do juiz desse tribunal. Lhe desejo toda a felicidade do mundo, seja bem-vindo à Matra, seja bem-vindo ao Tribunal do Paraná. Concedo a palavra ao juiz Cláudio Luiz Yuki Fusino. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargador Arnor Lima Neto, em nome de quem saúdo todas as autoridades componentes da mesa. Cumprimento ainda todos os desembargadores, juízes, servidores, advogados, amigos e familiares presentes. Meus avós imigraram para o Brasil no início do século passado. Empreenderam uma viagem de navio que durava aproximadamente 2 meses. Vieram para cá em busca de trabalho. Tiveram que enfrentar as barreiras da língua e dos costumes. Acabaram nas lavouras de café nos estados de São Paulo e do Paraná. Eram trabalhadores braçais
assim como é a grande parcela dos trabalhadores brasileiros. Pretendiam retornar ao país natal, mas aqui criaram novas raízes e formaram família. Não obstante as dificuldades, conseguiram prosperar e criar seus filhos, que lhes deram netos. Meus avós, assim como a maioria dos imigrantes, nunca tiveram condições financeiras de retornar ao Japão, sequer para visitar familiares. Entretanto, no início da década de 90, também em busca de trabalho, tive a oportunidade de fazer o caminho inverso dos meus avós. E fui trabalhar naquele distante país. Foi uma das experiências mais ricas da minha vida, não apenas pela oportunidade de conhecer a terra natal dos meus avós, mas principalmente para compreender a extensão das dificuldades que eles certamente enfrentaram quando vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras de café. Assim, humildemente, acredito que tenho a dimensão que o trabalho desempenha na vida das pessoas. Compreendo que todo trabalho tem seu valor e importância. Tenho consciência que ele, ou a falta dele, pode determinar mudanças drásticas nos rumos de uma pessoa. Tenho consciência do seu papel dignificador, principalmente para o mais humilde dos trabalhadores. Assim, muito me alegra fazer parte dessa justiça especializada, que traz a pacificação social quando ocorrem conflitos na relação capital-trabalho. Iniciei minha carreira como servidor neste tribunal há mais de 20 anos, na então 14ª Junta de Conciliação e Julgamento de Curitiba, à época presidida pela excelentíssima juíza Ana Carolina Zaina. Foi ali, como secretário de audiência, que nascia para mim o germe da magistratura. Iniciei como técnico judiciário, posteriormente fui aprovado para o cargo de analista. Assim, grande parte da minha formação profissional e jurídica foi construída dentro deste tribunal, que eu considero extensão da minha casa. Entretanto, quis o destino que eu fosse aprovado para a magistratura no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. O caminho até aqui foi árduo. Até a aprovação foram anos de estudos, noites mal dormidas, muitas viagens, muitas provas e muitas frustrações. Quando finalmente alcancei a aprovação para a magistratura, tive que abrir mão do convívio diário de minha esposa, para que pudesse exercer a função no estado de Minas. Para garantir o mínimo de convívio familiar, empreendia longas viagens para permanecer apenas algumas horas por semana com minha família. Assim, hoje, é um dia de imensa alegria, pois retorno para minha casa, para meu lar, para minha família e para meus amigos. O momento também é de gratidão. Assim, gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Nessa jornada, é quase impossível não acreditar em algo sobrenatural que está acima de tudo e que não podemos comandar. Agradeço também minha querida esposa Miriam, que sempre me apoiou para alcançar meus objetivos. Agradeço ainda a toda a minha família, especialmente minha mãe Maria, meu falecido pai Martino, meus irmãos Carlos e César, minhas irmãs Márcia e Mara, que sempre compreenderam as minhas ausências. Agradeço também os desembargadores Luiz Eduardo Gunter, Sérgio Murilo Lemos e Ana Carolina Zaina, com os quais tive o privilégio de trabalhar diretamente e que me motivaram a persistir na busca pelo sonho da magistratura. Agradeço ainda o apoio no processo de remoção, além dos desembargadores já nominados, os demais membros do órgão especial, especialmente o presidente desta corte, Dr. Arnor Lima Neto, o ex-presidente, Dr. Altino Pedroso, o corregedor Ubirajara Carlos Mendes, as desembargadoras Marlene Suguimatos e Eneida Cornel, bem como os juízes José Aparecido dos Santos, Rafael Palumbo, Ana Maria Veloso e Paulo Cunha Boal, presidente da Matra. Agradeço meus amigos, companheiros de luta nos concursos, com os quais dividi momentos de angústia e alegria,
e que sempre me motivaram e apoiaram nas dificuldades enfrentadas. Não há tempo para nominar a todos, mas não poderia deixar de estar aqui alguns deles. Adriano Freitas, André Lunardon, Alexandre Hungria, Denise Gaspar, Eduardo Vieira, Fábio Tesseroli, Luciano Zimmer, Marcelo Malvese, Patrícia Bergamini e Pedro Ivo. Agradeço ainda os juízes dessa casa que também me ajudaram de alguma forma nessa jornada. Augusta Polkin, Daniel Oliveira, Fabiano Oliveira, Felipe Calvé, Jerônimo Pundec, Lorena Conago, Paulo Possebon, Pedro Carmona, Roberto Vengrinovski e Tiago Mira, bem como os juízes Otávio Constantino, da 2ª Região, Luiz Alves dos Santos, da 14ª Região, Daniel Lisboa e Isabel Amorim, da 12ª Região. Agradeço também todos os meus amigos servidores dessa corte, notadamente aqueles com quem trabalhei na 14ª Vara do Trabalho e nos gabinetes do Dr. Sérgio Murilo e Luiz Eduardo Gunter, que sempre torceram e acreditaram na minha aprovação. Um agradecimento especial aos assessores Gil Fernando Bastos, Sônia Maria Perrone e Rosana Schmidt, pois me permitiram conciliar a atividade profissional com as horas de estudos. Agradeço igualmente todos os colegas magistrados e servidores do Tribunal Regional de Minas Gerais, onde fui tão bem recebido, na pessoa do seu presidente, desembargador Júlio Bernardo do Carmo, e do presidente da Mata 3, Glauco Becho. Um especial agradecimento aos integrantes do órgão especial daquela corte e à juíza Olívia Figueiredo Pinto Coelho, com os quais tive contato pessoal e que tiveram a sensibilidade para entender minha situação pessoal, viabilizando assim a minha remoção. Como eu disse, o caminho até aqui foi longo e árduo, mas, como já escreveu Santo Agostinho, mesmo que você já tenha percorrido uma longa caminhada, sempre haverá mais um caminho a percorrer. Assim, iniciando-se uma nova caminhada, o momento também é de comprometimento. Comprometimento com a efetividade jurisdicional e celeridade processual. Comprometimento com a ética, integridade, imparcialidade, transparência e dignidade da pessoa humana. Mas, acima de tudo, comprometimento com a justiça do trabalho, que sofre o achatamento remuneratório imposto a seus servidores, e, mais recentemente, com os cortes discriminatórios de orçamento implementados pelo Poder Legislativo, com justificativas, no mínimo, questionáveis. Repisando aqui as palavras da Ana Matra, não pode haver conduta mais odiosa do Poder Legislativo que afronta a independência dos poderes de tentar influenciar indevidamente, através de cortes orçamentários, o conteúdo das decisões dessa justiça especializada. Certamente não podemos e não iremos nos curvar a pressões externas de tal espécie, pois afrontam a autonomia e a independência dos magistrados. Ultrapassaremos, como sempre, tais turbulências, sem comprometer a qualidade de nossas decisões, e, principalmente, sem contrariar nossas convicções. Enfrentamos, senhoras e senhores, momentos difíceis, momentos de provação, mas tenho certeza que sairemos fortalecidos e aperfeiçoados, pois, nas palavras de Confúcio, assim como a pedra preciosa não pode ser polida sem fricção, o homem não pode ser aperfeiçoado sem provação. Muito obrigado. Excelentíssimas autoridades já nominadas pelo cerimonial, caríssimos colegas magistrados, quero registrar também a presença da excelentíssima desembargadora Rosemarie de Edrich Pimpão, senhores servidores, advogados, familiares do empossando, convidados, senhoras e senhores. A sessão desta tarde é prefaciada por um ato que tem a marca do retorno e do recomeço. Volta a Curitiba e a 9ª Região
seu ex-servidor e hoje juiz Cláudio Luiz Yuki Fusino. Volta à cidade que o viu crescer nos estudos acadêmicos e pós-acadêmicos. Volta ao tribunal, onde atuou por 19 anos, nos 2 graus de jurisdição. Volta ao nosso Paraná, assim fica mais próximo também de seus familiares, após 2 anos e 8 meses de muito trabalho nas Alterosas, onde iniciou carreira para a qual é vocacionado. Nas Minas Gerais, conciliou o início da atividade judicante com o primoroso aperfeiçoamento que a Escola Judicial da Terceira Região proporciona aos seus juízes. Hoje, mediante o Instituto da Remoção, renova seu juramento de cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República. Missão primeira do juiz. Traz consigo uma nova bagagem, a bagagem da experiência como magistrado, em varas do trabalho de uma realidade socioeconômica talvez um pouco diferente da que vivenciamos, e certamente foi objeto da sua reflexão comparativa com os tempos em que atuou no 1º grau em Curitiba e em gabinetes de desembargadores desse tribunal. Esta casa o acolhe outra vez para o enfrentamento de seus novos desafios. Aqui jamais estará sozinho, juiz, tenho certeza. Tem o apoio de seus novos colegas substitutos e titulares, dos desembargadores, da Justiça do Trabalho como instituição e também da AMATRA, agora presidida pelo excelentíssimo juiz Paulo da Cunha Bual. Note que para esta sala também acorrem o Ministério Público e os advogados. Aqui comparecem servidores que compartilham da alegria de seu retorno e jamais deixarão de ser seus colegas. A administração recepciona comprometida em manter a 9ª região estruturada, malgrado o profundo corte orçamentário imposto pelo Poder Executivo, como Vossa Excelência mencionou. Inclusive, impondo uma apreensão, né, em relação à sua vinda para esta corte, em razão das restrições, né, impostas pela nova lei orçamentária. Esta presidência sustenta o compromisso de proporcionar condições para que juízes e servidores atendam satisfatoriamente à demanda pelos seus serviços, para que atenuemos com ações contributivas da cidadania, aproximando-nos cada vez mais dos jurisdicionados. Os processos são muitos, aqui na 9ª região, como na 3ª região também. A partir de hoje, reinicia o seu trabalho infindo e diuturno. Um trabalho que exige dedicação, sem a qual não há resultado. E reclama capacidade de conciliar, visto que a composição em geral é a que aproxima os interesses divergentes de ambas as partes. Que prescreve julgamento célere e equilibrado, quando o acordo não se mostra possível. Que obriga ao estudo e à leitura contínuos, ações indissociáveis do ofício do magistrado. São esses os desafios, juiz Cláudio, que continuará enfrentando com perseverança e serenidade, como vem demonstrando no curso da sua vida. É dessas dificuldades que resultam, contudo, nossos numerosos momentos de alegria, pela consciência que temos de cumprir a contento o munus da entrega da justiça tão desejada pelos cidadãos. É essa satisfação do dever cumprido de dignificar e fortalecer diariamente o judiciário que nos anima e impulsiona. Peço a Deus que o proteja e que seja muito feliz aqui no nosso tribunal e que tenha um convívio com seus familiares, como Vossa Excelência deseja, a aproximação que lhe tanto é cara. Esses são os nossos desejos, Excelência. Em cumprimento ao comando do artigo 41 do Código de Ética da Magistratura, implementado na 68ª Sessão Ordinária do CNJ, neste momento o empossado recebe um exemplar do Código de Ética juntamente com sua carteira funcional. A entrega do código e cédula de identidade será efetuada ao excelentíssimo juiz Cláudio, por sua excelência, nossa vice-presidente Marlene Schugmatz. Eu tenho sempre dificuldade.
Antes, O empossado receberá com prioridade os cumprimentos dos membros da mesa e dos excelentíssimos desembargadores. Em seguida, para a continuidade da sessão deste Tribunal Pleno, o empossado receberá os cumprimentos de todos os convidados no foyer, que dá acesso a esse plenário à sua esquerda. Os presentes estão convidados também a um coquetel que o empossado oferecerá ao final das sessões do Tribunal Pleno e do órgão especial. agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrado este ato de posse e os cumprimentos ao empossado e, após a continuidade dos trabalhos da sessão do Egrégio Tribunal Pleno